O que quer dizer o ministro com esta função social da Petrobras? E todo esse ruído lá em Brasília, né, Naka, em torno da Petrobras, tem impacto não só nas ações, o Naka já falou disso aqui na programação da CNN, mas até no câmbio, no dólar. A moeda americana está perdendo força na sessão desta quinta-feira, mas aí segue em torno dos R$5, né? Adeus aquele período de saudade, dólar a 4,60, 4,70. E vale lembrar, segunda-feira o Banco Central anunciou a primeira intervenção no câmbio, na moeda, fazendo uma operação de câmbio bastante expressiva ali no swap cambial. O Naka contou pra gente. Mas enfim, são vários esses motivos que explicam o estresse no câmbio e o Naka está aqui para justamente a gente tratar de tudo isso, de todos esses ruídos que já vêm de algum tempo, mas que nesta semana parece que juntou aí na tempestade perfeita, Naka. O que estava vindo só do exterior, Yuri, nesta semana a gente teve estamos vendo ao vivo, um baita componente doméstico neste quadro econômico que não nos ajuda muito, porque o que está acontecendo na Petrobras gera uma palavra para o mercado financeiro, para o investidor: incerteza. E se tem algo que o mercado financeiro, que os empresários não gostam, é de incerteza. A possibilidade de troca na presidência da Petrobras, com a chance de Aloysio Mercadante chegar, como o Yuri me lembrou, fez as ações que estavam subindo de manhã passarem a cair. Isso é um sinal, uma amostra da reação dos investidores. Mas falando em dólar, Yuri, a gente tem uma série de fatores que explicam por que a moeda que estava lá em 4,70, 60 há poucos meses está paradinho em R$5. A gente separou os principais fatos e como as manchetes da CNN podem explicar. Do ano, né? Isso, aqui é o Desde dólar janeiro. do ano, começou ali em R$4,85, dava até para pensar, planejar ir para a Disney com esse dólar, mas aí olha só, olha a escalada do dólar, hoje ele opera pertinho dos R$5, mas foi por causa de notícias como essas. A inflação no consumidor nos Estados Unidos acelerou no mês de fevereiro, a abertura de vagas de emprego lá nos Estados Unidos cresceu em março, veio acima da expectativa dos economistas. O presidente do BC americano, Federal Reserve, ainda fala em corte de juros, mas diz que a queda da inflação não está garantida, ou seja, não tem certeza de que há queda de força do dragão da inflação. E para terminar, diante de tudo isso, os economistas passaram a reduzir a hipótese, a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos a partir de junho. Juro em queda significa uma moeda mais fraca. Juro estável no patamar atual significa um dólar mais forte. Por isso o dólar subiu em vários países do mundo e aqui no Brasil não foi diferente. Mas tem componentes domésticos. Na próxima tela a gente tem alguns dos fatores brasileiros que explicam, é o nosso tempero para esse dólar. Primeiro, a gente está diante de algumas dúvidas sobre a trajetória de queda dos juros aqui do Brasil. Será que vai até 9,25, 9,5? Era aquela, de novo, a análise do discurso e a semântica, né? Era o singular e o plural na última ata do Copom. Dos cortes, mais cortes ou mais corte. Enfim, aí também tem investidor estrangeiro saindo da Bolsa, já tiraram mais de 20 bilhões de reais do Ibovespa, da Bolsa Brasileira, só neste ano. Além disso, também tem muita desconfiança sobre as contas públicas. Será que Fernando Haddad vai conseguir entregar déficit zero esse ano? Se não conseguir, o investidor não gosta muito, porque isso piora dos fundamentos econômicos. E para terminar, ruídos políticos. Que ruídos esses? Por exemplo, o que a gente está vendo hoje em Brasília com relação à Petrobras. Tudo isso só atrapalha e ajuda a segurar o dólar em R$5. Bom, para a gente seguir no assunto, Naka fica comigo aqui e a gente traz aqui para o Brasil Meio-Dia. A gente vai conversar agora com a economista do Ouribank, Cristiane Quartaroli, que faz a gentileza de vir aqui até a CNN. Agradeço a sua presença aqui. Cristiane, muito obrigado por estar conosco. E queria justamente pegar do ponto que o Naka nos deixa. O peso que, na sua avaliação, vem tendo esses fatores domésticos na questão do câmbio, diante de todo um contexto que havia exterior, mas o quanto agora este contexto doméstico é que está pressionando mais o câmbio. Mais uma vez, boa tarde e bem-vinda, Cristiane. Olá, Fernando, boa tarde. Olá, Yuri, boa tarde. Obrigada pelo convite.
Vocês já falaram muito bem aí, né, dos motivos que estão contribuindo para esse câmbio, essa taxa de câmbio mais pressionada. Eu acho que, inclusive, é uma decepção, né, para a maioria dos analistas, dos economistas. No começo do ano, todo mundo esperava uma taxa de câmbio mais suave já ao longo do primeiro trimestre aqui desse ano, né? E não é o que a gente tem visto, muito pelo contrário, né? Como vocês bem mencionaram, o câmbio continua subindo, continua num nível elevado aí próximo de 5. A gente tem, né, claro, esses fatores externos que vocês mencionaram aí, que é a taxa de juros ainda elevada nos Estados Unidos e perspectiva de que irá permanecer alta pelo menos até junho, né? E a gente tem os fatores internos aqui que também contribuem e que, a meu ver, o peso da questão fiscal ele é bastante grande, né? Então, e aí por conta disso, o fluxo acaba saindo daqui. A gente não tem visto entrada de fluxo de capital estrangeiro para o Brasil e, portanto, a nossa moeda ela permanece aí pressionada, mesmo que a gente tenha um cenário de balança comercial ainda positiva, né? Hoje saíram os dados das contas externas também ainda contribuindo de forma positiva, mas a gente não tem visto esse impacto no câmbio. Naka. Obrigado. Queria te ouvir sobre o futuro. Pedir para você tirar a bola de cristal da bolsa e entender, a partir de agora, a hipótese de termos um dólar em R$5 te parece crescer diante do que a gente tem visto no exterior, lá nos Estados Unidos, e também um pouco dessa confusão aqui no Brasil? Olha, Fernando, eu acho que tudo depende, né, do que vai acontecer aí ao longo dos próximos meses. Se o Banco Central americano seguir na linha de manter a taxa de juros alta, né, ainda até junho, eu acredito que a nossa taxa de câmbio ela deva permanecer elevada mesmo até aí o final desse primeiro semestre. E aí depois a gente, quem sabe, consiga ver uma melhora a partir do segundo semestre, porque se a gente for pensar em composição macroeconômica do Brasil, a gente até que tem um cenário mais positivo, né? A taxa de juros está caindo, claro que a gente tem dúvida aí se o Banco Central ele vai reduzir mais uma vez ou mais duas, mas a tendência é de queda. A inflação assustou um pouquinho aí nos últimos indicadores, mas ela também está com trajetória de queda. A gente tem um ritmo de crescimento bom da nossa economia, que também está surpreendendo positivamente aí os economistas. Então, a gente tem um pano de fundo positivo para o Brasil. Então, a tendência disso deveria se refletir no câmbio também, a partir do segundo semestre, porque hoje, com a taxa de juros americana no patamar que está, né, entre 5 e 5,5, ainda não. Então, acredito que a partir de junho a gente consiga ver aí uma melhora. Claro que a gente ainda vai ver muita volatilidade até lá, né? Cristiane, deixa eu te pedir licença, fica com a gente aqui, só para trazer mais um componente para essa nossa conversa, do quanto as questões políticas também influenciam o ambiente econômico. Isso porque o presidente Lula disse que os banqueiros brasileiros não precisam do Estado e que a parcela rica da população paga pouco imposto de renda. Esta fala foi dita durante a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília ontem. Vamos ouvir o que disse e a gente traz de volta aqui a Cristiane Quartaroli para continuar a nossa conversa. Nós fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado. Os banqueiros não precisam do Estado, mas exige que o Estado faça superávit primário e coloca à disposição dele bilhões. Os grandes empresários não deveriam precisar do Estado, mas precisam do Estado, porque vivem pegando dinheiro emprestado do Estado. E assim muitos outros setores que precisavam do Estado. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador, é a classe média baixa que paga 80% do imposto de renda nesse país, porque rico também paga muito pouco imposto de renda. Quem paga é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês.
A gente trouxe essa fala aqui, Cristiane, para te ouvir um pouco do quanto o superávit primário é uma exigência, entre aspas, do mercado ou é um sinal que o governo dá, não só ao mercado, mas à sociedade como um todo, do quanto está conseguindo ter controle e administrar as suas contas e, com isso, inclusive, ter aquilo que o presidente defende, ter um espaço orçamentário maior para poder aplicar políticas públicas que atendam, de fato, aqueles que mais precisam da atuação do Estado. Queria te ouvir um pouco do quanto esta visão ou este tipo de discurso causa um ruído e o quanto ele, de fato, tem efeito prático na avaliação de mercado e na condução da política econômica. Olha, Fernando, eu acho que muito mais do que o número em si, né, do que se cumprir o déficit esse ano ou o ano que vem, é justamente o que você mencionou, a sinalização que o governo dá, né? E a gente não tem visto uma sinalização mais positiva nesse sentido, né, de que o governo está comprometido de fato com o cumprimento da meta. Independente se a gente vai zerar o déficit esse ano, no próximo ou em 2026, né? A questão maior é, de fato, a sinalização. E a gente não tem visto, né? E isso acaba afetando a nossa imagem, né, como país, e isso afeta a nossa percepção de risco, né? Que é aquilo que as agências de risco gostam de olhar muito, né? E quando a gente tem um nível de risco mais alto, também acontece a fuga de capitais. E aí, portanto, a gente também continua vendo pressão no câmbio por conta disso. Então, esses ruídos políticos, eles, claro, que atrapalham, né? E aí, lembrando que a gente tem um adicional, né? Que esse ano, como vocês estavam comentando anteriormente, a gente tem eleições aqui que também costuma trazer volatilidade para câmbio, tem eleição nos Estados Unidos, então vai ser um ano bastante emocionante aí para o mercado de câmbio. Naka, para a gente encerrar aqui a entrevista, a última pergunta para Cristiane Quartaroli. Obrigado, Yuri. O presidente Lula mencionou que os banqueiros não precisam do Estado, mas que cobram superávit primário. Eu queria te ouvir, Cristiane, sobre essa correlação, porque quem tem recurso, né, quem tem dinheiro no mercado financeiro, financia o Estado e por isso há essa correlação, certo, entre ter contas públicas em dia e emprestar dinheiro para o Estado e financiar o Estado. Essa é a correlação entre o mercado financeiro e o poder público? Claro, faz todo sentido, né? O investidor, ele quer ter uma percepção de melhora lá na frente, né? Foi o que eu mencionei, assim, independente do número, a gente precisa, o investidor quer ver a sinalização, ele quer uma sinalização positiva e de comprometimento fiscal, porque isso afeta os investimentos dos investidores, né? Cristiane Quartaroli, economista do Orim Bank, conversou aqui com a gente, junto com o Fernando Nakagawa, para a gente entender os impactos da política na economia e, de certa forma, vice-versa também. Os resultados econômicos afetam muito da trajetória da política aqui no país. Cristiane, obrigado mais uma vez, uma boa tarde para você e obrigado ao Naka também por participar aqui dessa entrevista.